mais o mercado do boi gordo e o pecuarista podem esperar daqui para diante, né? Nessa terça-feira, 12 de setembro de 2023, os preços voltaram a ceder um pouquinho na B3, mercado futuro aqui no Brasil. Como é que isso vai refletir no mercado físico? Quais sinais o mercado está trazendo para mostrar? Vai ter uma reversão? Não vai? A volatilidade vai dar uma seguradinha? O que a gente pode esperar daqui para frente, né? Nesse momento, acho que o mercado do boi gordo tem muito mais perguntas do que respostas, mas nós vamos fazê-las todas ao meu amigo Ronald Macuco, que nesta terça-feira nos faz companhia aqui no Notícias Agrícolas para a gente tratar dessas informações sobre o mercado do boi gordo. Ele que é consultor comercial da Pátria Agronegócios. Ronald, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo, é sempre um prazer estar contigo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem nessa manhã. E gostaria de começar aqui dizendo: o boi parou de cair. Graças a Deus. Graças a Deus, né, Carla? E a outra pergunta, e a outra resposta que eu gostaria de trazer, ou afirmação e aí muitos vão nos perguntar: e onde, Ronald, o boi parou de cair? Que no interior do Goiás, interior do Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins, as quedas não cessam. Mas eu quero trazer aqui uma boa visão do curto prazo, né? O mercado do boi parou de cair, voltou a subir no referenciador de preço, né, Carlos? Acho que é isso que a gente traz aqui nessa manhã. Agora, Ronald, o que justifica esse estancamento das baixas? Tem um motivo para isso? Tem motivo, cara. O que a gente precisa ponderar qual é o tamanho também das altas, qual é o tamanho desse movimento que nos mostra que podemos ter alta de 20, 25, 30 reais até dezembro. Hoje a Bolsa nos mostra que um boi para dezembro seria 30 reais a mais do que o mercado físico paulista está trabalhando. Então o mercado físico paulista hoje, médias de negócios na casa dos 198 a 200 reais, a Bolsa está nos mostrando que daqui para 4 meses, 3 meses e pouco, teremos um boi 29, 30. A gente teve uma dificuldadezinha ali na conexão com o Ronald. Eu vou ver se a gente consegue estabilizar o nosso contato com ele. Pra gente então trazer... Temos? Voltou? Voltamos, agora sim. Ronald, foi na hora que você foi falar o preço. O diferencial, quanto já subiu. Perfeito. Então vamos lá, o que nos traz hoje, Carla? A Bolsa hoje já projeta 30 reais até dezembro. Estamos falando dos próximos 3 meses, estamos aqui hoje dia 12 de setembro. Isso nos traz uma preocupação. Será mesmo que o boi vai confirmar 30 reais de alta? 30 reais de alta nos solos paulistas, isso reflete 25, 20, 30 reais no Goiás, reflete no Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins, Piauí, toda essa região, MS, que tem boi para sair nesses próximos 90 dias. A preocupação que nos traz as altas elas são sustentadas? Sim, o atacado conseguiu passar um pouco do preços atuais. Então, o mercado atacado hoje está trabalhando um pouco diferente do boi em pé. Então, podemos ter alta assim na arroba. O mercado caiu R$ 65 desde meados de junho, a arroba. Então, é saudável. Temos uma arroba muito barata. Nossa arroba hoje é a arroba mais barata do mundo em volume para exportações. Então, sim, justifica que o boi volte a subir. O que nos traz uma atenção há uma oferta menor. Isso já era esperado, até porque o boi caiu muito rápido. Essa oferta menor, ela justifica no mês de final de meados de outubro, novembro e dezembro. O que me traz aqui um ponto de alerta há um movimento de sindicatos, de próprios grandes grupos, de segurar esse boi que estava para sair agora no setembro, para jogar ele para novembro e dezembro. Bastante atenção. Claro que o boi de setembro jogaria para outubro, mas e se o movimento pode prolongar de uma baixa que se ela não vinha agora e ela vem com essa alta, ela pode jogar lá na frente. Bastante atenção. Represar uma oferta nunca foi algo tão interessante. Se esse boi está pronto, sempre é bom liquidar esse movimento, esse ciclo dentro do confinamento e partir para outra operação. Porque a gente pode limpar um gargalo agora e jogar esse gargalo mais para frente. Ou seja,
A gente pode segurar a oferta agora e jogar ela no mês de novembro e outubro, fazendo com que o boi, que tinha um potencial de confirmar essas altas, não tenha. E ela volta a corrigir. Então, hoje, a Bolsa nos traz boas oportunidades para o segundo, reta final do segundo semestre. Que oportunidade é essa? R$ 30 acima do que o mercado físico tem. Agora, Ronald, como é que você tem sentido esse movimento? Ele está acontecendo? O produtor aproveitou essa recuperação ainda tímida, mas aproveitou para fazer uma parte dessa liquidação, para não segurar tanto, não represar tanto essa oferta, levar para diante e voltar a pressionar o mercado? É isso que é interessante, Carla. E aí se fala muito daqueles que alarma, traz o boi na bolsa, tá subindo, e os grandes players e tal. Mas assim, o boi na bolsa, ele reflete só no vencimento de cada mês. No vencimento do contrato de setembro, que vai ser entre os 5 CPEA do último mês de setembro, vai fechar a bolsa, que hoje está 214 para o setembro, 222 para o outubro. Mercado físico paulista ainda é um boi de 202. Então não, Carla, infelizmente o pecuarista ainda não foi remunerado pelas essas altas na B3, Carla. Isso nos traz uma preocupação. Se as escalas começou a diminuir, certo, a escala vem caindo semana após semana, a gente percebeu isso nessa última semana, e a semana que se inicia aí, ontem, bem parado, bem estabilizado o mercado físico, a gente olha que precisa que passe essas altas da bolsa. Ou senão, essas altas não se sustentam, cara. E ela pode voltar aí 10, 12 reais. Olhando a isso, faz sentido muitas vezes já começar a montar uma estratégia de proteção. Coloque um boi no coxo nos próximos dias, use proteções. Elas estão com custo até interessante, não está tão cara, porque o vencimento outubro está aí, novembro também está aí. Já é um seguro hoje, preço mínimo 20, 15 reais acima do que o produtor tem no mercado físico. Então, o movimento na bolsa ainda não refletiu no físico. Ronald, como é que fundamentos justificariam esses R$ 30 a mais que a Bolsa já está projetando? Em que cenário o mercado traz esse ágio para o preço nos vencimentos mais alongados no mercado futuro? Perfeito, Carla. Primeira semana de setembro, interessantíssimo demais para exportação. Então, segundo semestre, todo mundo falava isso, os analistas vinham aqui, eu até passei aqui também falando sobre isso. A gente espera muito do segundo semestre do ano para exportação, mercado internacional, a própria carne que chega no ano novo chinês, ela vem proveniente do setembro, do outubro e até entrando um pouco no novembro, depende do ano, no novembro supre também. Então a gente esperava muito a demanda internacional. Ela no mês de setembro já nos mostrou bem aquecida. Segundo pilar que a gente olha muito aqui, cara, a parte de reta final de ano. A gente tende a ter animais provenientes, boa parte deles, do confinamento. Chuvas estão chegando mais cedo no interior do Brasil? Estão, mas ainda não tem pasto. O pasto vai estar disponível para animais aí no médio centro-oeste brasileiro a partir do final de novembro para dezembro. Então, uma oferta menor de animais também. Isso historicamente, vem mais oferta de fêmea no primeiro semestre e segundo seria animais provenientes de macho. E aí eu gostaria logo em sequência de trazer outro fator aqui. O abate de fêmea, ele tende aumentar. Sim, tá mostrando isso. Se você quiser compartilhar aquele gráfico que eu trouxe para você, sim, cara. Sim. Vamos colocar, por favor, na tela, então, esse gráfico que mostra o aumento do abate de fêmeas. Matheus, por favor, números na tela. Ronald, pode ficar à vontade para comentar. Esse abate, cara, o que ele nos traz aqui de alerta? Há um abate acelerado de fêmeas. Sim, isso já era projetado. A gente só não esperava, por exemplo, aqui na Pátria mesmo, não esperava que seria tão acelerado no ano 23. E por que foi tão acelerado? Porque a margem da cria ela veio para uma das piores da história. Então, o ano de 21 foi um ano de retenção máxima de fêmea, porque o preço do bezerro era um preço do bezerro de R$3.000, R$3.100, R$2.800, R$2.700 no interior do Brasil. Sim. Hoje, esse mesmo bezerro é R$1.400 no interior do Brasil, R$1.500, R$1.600. O próprio indicador CPEA aí trazendo um bezerro de R$1.900. Então, o bezerro caiu em média R$1.200, R$1.300 desde as suas margens, fazendo com que esse abate de fêmea acelerasse. Perfeito. A gente projeta um maior volume de fêmea vindo para o abate, uma produção maior de carne no final. Sim,
Mas isso sempre acontece no primeiro semestre. Segundo semestre, houve um desestímulo no confinamento. Então, também tem uma oferta menor de animais vindo para o abate provenientes do confinamento. Boa parte dos confinamentos trabalhando na sua capacidade em torno de 60%, 65%, alguns 70%. Houve até o próprio INEA trouxe um desestímulo do confinador para a reta final do segundo semestre. Mesmo os preços dos ingredientes usados no confinamento ter caído. Então, em resumo, o que justifica um boi hoje R$ 30 acima do que o mercado físico está, são vários fatores, mas o que nos traz a atenção vai se confirmar essas altas? Será que não foi um movimento mais de quem estava vendido na bolsa, devido ter vendido boi nos 240, 250, 260 e colocando um pouco de lucro no bolso? A gente viu que o pessoa física que estava muito vendido na bolsa, na última semana já maneirou a mão vendida, Sim. já saiu um pouco dessa operação. Pode ser um movimento. Fundo entrando bem comprado, na parte de acreditando nessa melhora de preço. Então, atrás hoje, usar os momentos na bolsa para não ficar em aberto para um boi que está saindo do ciclo curto de um confinamento, tá bom, Carla? Bom, então, Ronald, o que eu percebo é que a gente tem dois cenários aí, ou talvez até alguns cenários a mais se desenhando. A gente tem uma pressão que no curto prazo tende a continuar, e quando a gente olha num horizonte um pouco mais alongado, num espectro um pouco mais amplo, a gente está falando de uma reversão que pode acontecer, mas que vai depender também, em partes, do comportamento do pecuarista. Exatamente, cara. Eu acho que a resposta que a gente traz aqui use o momento atual para se planejar melhor. O pecuarista não pode ficar olhando para uma tela da bolsa e achar que aquilo está pouco, ou que aquilo... Ah, não. Então, assim, não, nunca é pouco e nunca é muito. Sempre o mercado vai caminhar conforme o mercado físico. E o mercado físico tende a ser um pouco mais lento nos movimentos, Carla. Lembre sempre disso, pecuarista, que a bolsa, ela é reativa. Se sair uma notícia lá nos Estados Unidos, na China, ela reflete no mesmo momento. O mercado físico tem um movimento mais lento. Então, as quedas são bem mais lentas e as altas também são mais lentas. Então, olhando para esse movimento, que a bolsa antecipa 20, 28, R$ 30 ao mercado físico, então use isso como um momento de oportunidade. E você é que determina decisões dentro do seu negócio, não é a bolsa. A bolsa é apenas um direcional, o direcional para tomar boas decisões no mercado físico. E fazer gestão é fazer a parte de preços garantido no final. Um boi de 230 para dezembro será ruim? Você vai me dizer qual é a rentabilidade da sua operação. Se sua operação está dando lucro, e lucro, muitas vezes não estou falando de 200, 150, R$ 100 no confinamento, porque isso a renda fixa te paga sem você ir para esse giro esse giro curto. O que eu quero trazer é quando te dá margem rentável, e quando se pensa em rentabilidade, se pensa em gestão. Garantir preço é olhar para dentro de cada projeto individual. O mercado físico, gosto até uma frase de um amigo, ele falou, o mercado físico está nos dando a oportunidade de compra. O negócio é, quem está na operação hoje, cria, recria, está com capital disponível para compra, porque nos últimos dias os preços caíram muito. Então a relação que tem que fazer vou vender um boi gordo, vou vender um garrote, quantos bezerros eu vou comprar? Ah, a vaca gorda que eu tenho, liquido ela, compro fêmeas menores. Então essa é a estratégia que tem que ser adotada dentro de cada operação individual. Olhando hoje, a bolsa nos traz uma alegria. Eu até brinquei recentemente, cara, que vou deixar o cabelo crescer. O cabelo tá grande aí, faz 30 dias que o boi parou aí, vamos dizer, o começo de setembro aí, eu falei, vou cortar o cabelo dia 1º de setembro. Aí o boi voltou a subir, eu tô deixando aqui, o boi tá subindo. Tá dando certo? Sim, mas isso não é uma mandinga, isso não é uma estratégia. A gente tem que usar os momentos para fazer boas rentabilidades dentro do confinamento, dentro do giro de uma cria ou de uma engorda mais intensiva a pasto. Quando a gente olha essa movimentação, né, do pecuarista,
Você nota uma mudança, Ronald, de comportamento muito agressiva nesses últimos meses? 2023 tem sido um ano muito difícil para a pecuária brasileira. Ele mudou muito radicalmente as suas estratégias ou está deixando de lado algumas coisas por conta dessas margens estranguladas, em alguns locais até negativas? Ele muda esse comportamento, Ronald, traz um outro comportamento muito diferente dos últimos anos? Sim, Carla, sim. Eu acho que todos que estão analisando números projetavam um ano 23 difícil para preço. Claro que aí se você pega o pior momento do mercado, foi um boi na Praça Paulista 197, 198. Então, na nossa projeção, o boi caiu muito mais do que era esperado para análise de mercado, olhando para números. O mercado teve altas muito intensivas no passado, que trouxe um ânimo muito grande ao pecuarista. E nos últimos 2 anos, fazer pecuária, fazer um boi gordo, tá na pecuária não foi fácil, cara. E muitos dos pecuaristas, por ser otimista, eu, na pessoa física, tenho a parte de pecuária, tô na cria, tô na parte de engorda aqui no Goiás. Então, assim, eu sou otimista, eu acredito em preços, ou o preços não caindo ou o preço estabilizando. Mas quando eu olho para a realidade, cara, o próprio pecuarista ele é otimista por natureza. E o otimismo nos últimos anos só fez a gente perder dinheiro, sabe? Então, assim, pensando em estratégia, cara, a gente tem que adotar uma estratégia de trazer gestão para o negócio. Os custos não caíram, o pecuarista que está aí, meu pai que está lá no Pará, amigos, clientes que falam todos os dias, cara, o custo de produção caiu, mas bem tímido comparado com o boi. O boi teve a maior queda histórica no ano de 2020, no ano de 2023, para preço. Nós nunca tínhamos perdido tanto preço em um ano. Valor real, valor do boi caindo. O boi caiu dos 290 que a gente tinha ali no setembro, algum caso até um pouquinho mais, para hoje um boi na casa dos 200, R$97, R$98 em um ano, Carla. Sim. Ah, mas perfeito, teve o caso de vaca louca, voltou, mas vamos pegar do junho então, Carla? Olhando para quem colocou um boi no coxo, com um boi tava 260 em Praça Paulista, esse mesmo boi hoje é R$200. Exatamente. O boi que tá saindo no setembro agora, quem não fez gestão deixou R$60, R$50, R$40 por arroba do animal que foi suplementado no coxo ou que foi suplementado a pasto. A cria, o boi caiu bastante, uma arroba de 250, já é muito bom para comprar um garrote, para comprar um bezerro. Quando se olha, o bezerro cai mais. Então, assim, trazendo tudo que falei, temos que montar boas estratégias para os próximos anos. Talvez teremos menos volatilidade para o ano de 24, até pelas quedas muito grandes no 23, e não ter muito espaço para cadeia, cara. Sim. Não gosto de falar de monopólio, não gosto de falar nada disso. Estamos na mão de poucos frigoríficos, certo. E o que vamos fazer disso? Vamos trazer gestão, vamos trazer uma intensificação maior ainda, vamos tentar produzir uma arroba mais barata. Os custos precisam acompanhar esse preço da arroba. Caso contrário, infelizmente, muitos pecuaristas vai deixar a atividade por falta de rentabilidade no atual momento. Ronald, eu queria saber também de ti 2 cenários. Como é que estão as nossas escalas nesse momento? Se elas encurtaram um tiquinho. E como é que está a demanda? Você falou da primeira semana de setembro boa para exportação. Como é que está caminhando a nossa demanda interna por carne bovina aqui no Brasil? Carla, acreditamos muito na demanda interna para essa reta de segundo semestre. A própria economia, o PIB deu uma melhorada, então a gente acredita muito. Final de ano, acho que temos um mercado interno podendo pagar um pouco mais pela nossa carne. Ponto. Claro que aí o governo poderia ajudar trazendo incentivos e não controlando o preço. Incentivo que eu diga incentivo ainda mais na economia para que o consumidor final tenha um poder de paga melhor. Então, olhando até pela festa de final de ano, antecipação, 13º, acreditamos muito no mercado interno. Uhum. Exportação, Carla, temos tudo para exportar em volumes maiores do que foi no primeiro semestre para a nossa carne. A pergunta é, vamos exportar em volume e como vai estar o valor pago? Estamos continuando e permanecendo numa exportação muito boa em volume, mas preço pago por tonelada um pouco abaixo. Uhum. Precisamos talvez reatualizar esse contrato, porque temos a nossa carne hoje
em nossa arroba hoje em dólar, cara, uma das arrobas mais baratas do mundo. Nós estamos falando de uma arroba no Brasil em torno, cara, de US$ 43, 44, cara. Então, Contra assim, se você. Contra quanto, Ronald? Inclusive, essa é uma pergunta do Marcelo Stack para ti. Como está o preço da arroba nos países vizinhos, como a Argentina, por exemplo? Quando a gente pensa em US$ 43 por arroba na nossa, versus quanto nos nossos concorrentes? Vou trazer esse dado atualizado aqui para vocês, aqui, até falando aqui. Hoje, o Brasil está com em torno de US$ 42, US$ 43. Paraguai, 45, Austrália, 48, Uruguai, 50, Nova Zelândia, 53, quando você 53 para 54. Quando você olha o próprio Chile, que é um grande comprador do Brasil, o Chile hoje está com a carne na casa dos 57 para 58. Colômbia, uma carne dólares por arroba. Colômbia, uma arroba na casa dos 64. A Argentina, um grande fornecedor de carne também para o mundo, claro que não com o volume do Brasil, mas supre junto com o Uruguai. E muitas vezes está aí trabalhando para com o Brasil, está com arroba hoje na casa dos 64 dólares por arroba. Mas eu gostaria de trazer dois, que são grandes consumidores de carne, né? Não vamos nem falar dos países asiáticos, não, porque esse quer muito mais volume do que preço. E por isso que eu acho que a gente tem um potencial de ganhar preço nos próximos meses. A Austrália, a União Europeia e os Estados Unidos. A União Europeia hoje com arroba na casa dos 74 dólares. Estados Unidos com arroba hoje na casa dos 95 dólares. Então há espaço, Carla, há espaço para que nossa carne melhore em valor por tonelada. Boa notícia também. Então, exato. Quando você olha hoje, cara, tá falando então, assim, em termos reais, cara, que nosso spread, há um spread. O que seria spread? Uma diferença de 30, vamos botar um pouco mais exato, 25, para pegar uma média, né? 25 dólares de diferença para uma média no mundo, a nossa carne hoje. E aí, tudo isso nos mostra que talvez a resposta que muitos perguntam, o fundo do poço foi encontrado? Talvez a gente se encontra olhando até pelo mercado internacional, olhando pelo atacado, há uma descorrelação da nossa carne paga ao pecuarista e o que está passando por atacado. Então, tudo isso é o que a Bolsa já projeta para essa reta do segundo semestre. Ronald, a gente tem aqui uma pergunta do Aldelvino Neumann, que eu acho que é bem curiosa, né? Que ele diz assim, ó, bom dia, sou pecuarista, tô quase parando. Meu Deus, não faça isso, Aldelvino, pelo amor de Deus. A notícia de que a JBS vai construir um frigorífico de carne sintética seria um passo para destruir o agro? Aí o Marcelo também diz, mas será que o consumidor vai aderir? Quer dizer, a gente tem que botar isso no front, mas talvez ainda não seja uma ameaça muito agressiva a esse mercado, Ronald? Como é que você vê essa situação? Carla, eu gosto sempre de trazer que mudanças elas são e ditarão o futuro. Isso é para tudo. Tecnologia. Meu pai, até os 30 anos, não tinha um celular na mão. Hoje meu pai está com 48 anos. Então, assim, meu pai tem um celular. Então, isso é recente, tecnologia que vem para ajudar. Questão de carne, questão de produto. Hoje eu já conheço amigos que são veganos. Cara que não gosta da nossa carne. É meu amigo, respeita que eu sou pecuarista, tudo mais. Mas em resumo, cara, eu acredito que há mercado para isso, um mercado bem concentrado, um mercado bem específico, mas que não irá suprir a necessidade de médio e longo prazo. E quando eu posso falar longo prazo, talvez nos próximos 30, 40, 60 anos, não vejo essa mudança tão rápida de hábito. Eu convido você que está nos assistindo, que nunca comeu essas carnes aí, essas carnes sintéticas que citou aqui, que busca um dia comer, entendeu? Faça um teste, chama as crianças aí na mesa, fala, hoje à noite o pai vai fazer uma rodada de hambúrguer sintético para vocês, tal, e outro final de semana faça um hambúrguer de carne natural. Você, que é um apreciador de uma boa carne, de um bom corte, vai me responder essa pergunta. Isso não tem uma aderência para o público mais regionalizado. Quando se olha para um público seleto, nicho, vai sempre ter alguém querendo mostrar ou querendo fazer disso realidade de vida.
mas não acredito que isso vai tomar o nosso mercado. Acho que o nosso mercado tem muito mais a crescer. Se você olha os próprios dados do SPGA, da China, de exportação, do que projeta para os próximos anos de consumo de carne, é algo até desafiador para o próprio pecuarista. Há mercado e a gente tem que ser muito mais eficiente em produção. Sair da atividade, que era outra pergunta, cara, acho que não é um bom momento. Se tinha um bom momento para sair da atividade, tinha que ser no ano de 21, 22, não em 23, no fundo do poço. Acho que estamos traçando estratégia um pouco diferente. Talvez seja bom permanecer mesmo com margem apertada, busca um crédito em algum banco, tenta rodar, honrar os compromissos, mas permanecer na atividade até para surfar novamente um novo ciclo que pode ter nos próximos anos de preços melhores. E tudo vai acontecer no seu determinado momento. A gente viu que o abate de fêmea está acontecendo. Isso vai trazer uma consequência futura. E o que é? Uma oferta menor de bezerro, melhorando as margens da cria, fazendo aquele movimento que a gente já viveu em anos anteriores. Ronald, a gente tem uma pergunta para ti também do Álvaro Gondim. Ele diz assim: o que pode ser feito para diminuir ou até voltar a diferença entre o preço da arroba paga ao produtor e isso chegar mais barato ao consumidor? Porque isso é o que a gente ouve bastante quando a gente traz essas análises de mercado do boi gordo, né, Ronald? Que para o consumidor final, no supermercado, na gôndola, a carne não tá tão mais barata assim. Né? Então, a pergunta para ti do Álvaro é justamente essa. O que pode ser feito para diminuir ou até voltar a diferença entre o preço da arroba paga ao produtor e isso chegar mais barato ao consumidor? Certo, Carla. Essa pergunta dele é muito interessante porque é o que você falou aí. Temos visto isso semana após semana, certo, Carla? Semana após semana o produtor aí falando e ele mesmo sendo defensor do consumidor, que o preço caiu para mim, mas quando eu vou lá no açougue, no supermercado comprar, eu não me encontro, né? Então, assim, essa carne barata, porque se eu faço uma conta, hoje a carne para mim aqui seria em torno de 13, 12, 10 reais o quilo, que está sendo pago no melhor momento, no melhor mostrado. Mas lá na gôndola final eu tô pagando 36, 35, 40, 45, depende do corte. Então, em resumo, a gente vê que essa diferença ela deve cair. Não deve cair. Por quê? O que aconteceu nos últimos meses foi uma oferta maior de animais indo para o abate. O mercado doméstico um pouco retraído. Então fez com que alguns frigoríficos tivessem estoque grande, pagando cada dia menos pela arroba do boi. Boi, que em junho era negociado aqui no Goiás a 240, 235, agora, 10 dias atrás, 5 dias atrás, foi negociado a 175. Então, assim, infelizmente a arroba não caiu tanto para o consumidor final, a carne não caiu para o consumidor final, mas o pecuarista viu o preço caindo. Então, essa diferença é muito do momento do mercado. Sim. Vamos lembrar, hoje o poder de pagar mais ou menos está na mão do frigorífico. Por quê? Há uma oferta maior de animais vindo. E por vários fatores. O próprio abate de fêmea, a cria não tá atraente. Então, está batendo muita fêmea. Sim. Então, em resumo, esse é um mercado muito mais do momento que a gente vive. A gente vive uma oferta maior de animais sendo disponibilizado nos últimos meses. Vai continuar para o próximo ano? Acredito que ainda o número de abate de fêmea deve continuar subindo. A gente não me estranharia ver esse número chegando aos 47%, 46% até o maio, junho do ano que vem. Rony, que é, historicamente, Carla, onde que se solta mais fêmea mesmo, tá bom, Carla? certo. E o Leonardo Severo diz assim: a Argentina está alto o valor porque diminuiu a produção, diminuiu o número de pecuaristas, é o que deve acontecer por aqui. Você acha que a gente deve fechar 2023 realmente com alguns profissionais ou muitos profissionais deixando a atividade por conta de todo esse cenário que a gente veio descrevendo, Ronald? Carla, isso é notório, Carla, que isso vai acontecer, e a gente viu aqui até o amigo aqui se você puder até falar o nome dele aqui, a gente pudesse trazer um ponto de alerta para ele, não saia, faça o que puder para permanecer. Assim, o Mas Aldevino. O Aldevino, permaneça, meu amigo, permaneça. Acho que as casas agropecuárias estão fazendo um movimento para ajudar o pecuarista, ir direto com os fornecedores, para melhorar preço de tudo, sabe? Desde a bola de arame que a gente comprava, desde do herbicida, desde do sal mineral, tá vindo um movimento para que os preços também equalizem até para as casas pecuárias, rodar o movimento, rodar o volume que elas projetavam para o pecuarista, caiu muito as vendas. Então, assim, esse movimento
da Argentina, ele já é uma visão de que vai acontecer no Brasil. Qual a proporção? O americano tinha uma arroba muito parecida com a nossa, em torno de 2 anos atrás. Eles estavam vivendo o ciclo baixista quando a gente estava vivendo o ciclo altista. A gente chegou a ter nossa arroba a US$ 72, US$ 68, naqueles picos de preço. Então, hoje, os americanos estão vivendo um ciclo altista para preço e nós estamos vivendo um ciclo baixista. Por quê? Houve uma retenção muito grande no passado pelos valores. Logo em sequência, vou viver uma oferta menor de animais. E essa oferta menor de animais, ela incentiva que entre os novos pecuaristas no ciclo mais longo. Então, sim, vai sair muito do mercado, vai ter uma oferta menor. Isso vai acontecer quando, na nossa percepção, cara? Não é de curto prazo. Se fosse de curto prazo, era fácil resolver. Não, isso não é de curto prazo. Isso deve acontecer ainda em meados de 25 para 26. Então, temos tempos difíceis para os próximos meses, porém, com preços talvez melhores ou estabilizados. O que nos preocupa é essa volatilidade muito grande, cara. Não dá para fazer estratégia com volatilidade tão grande. Tem muita incerteza, até de quem está na ponta. Opa, vou confinar, não vou? Então, assim, o mercado mais estável traz uma previsibilidade melhor logo à frente. Então, a gente tem que trazer esse alerta para o pecuarista, né, Ronald? É se preparar para essa volatilidade, para, na sequência, a gente ver um momento de certa estabilidade, mesmo que a gente ainda não tenha muita certeza de que rumo essa estabilidade vai tomar. É isso? Exato, Carla, exato. A gente olhar para o mercado interno brasileiro, quando eu faço uma projeção, eu olho, o ciclo pecuário, aquele tanto que se fala aqui, vamos ter preços melhores, 25, 26. Mas lembra que a gente tem um governo que ele é mais da esquerda, um governo que foca muito mais em políticas públicas que se diz, que se promove nas mídias para ajudar o consumidor final. Então, assim, não vimos nada disso na prática. Vimos a arroba caindo pela uma produção maior de carne, proveniente de um abate de fêmea, nada de movimento, que se tanto diz, o preço caiu por causa do governo. Não, o preço caiu por causa do ciclo. Talvez com o governo houve uma intensificação maior. Então, assim, olhando e projetando, cara, vamos ter sim esse momento de arroba melhores. Agora, a dúvida é, você pecuarista vai continuar na atividade para surfar esse movimento de alta que deve acontecer nos próximos 3 a 3 anos e meio? Muitos talvez não vai suportar as quedas e as baixas desse ano, né, Carla? Exatamente. Ronald, meu amigo, eu quero muito te agradecer pela companhia nessa terça-feira para trazer informações tão ricas, né, pro produtor que nos acompanha, pro pecuarista que está conosco, né, aqui de olho nisso tudo. O Fábio Mardones Torres diz assim para ti, Ronald, acho que é importante a gente trazer, apesar do encerramento que eu comecei aqui, o Fábio Mardones Torres, ele diz assim, bom dia, quem define o preço da arroba hoje? Quem vende ou quem compra? Ótima pergunta. E eu trago para ele, o mercado ele é soberano, né, Carlos? O mercado é soberano. O produtor nunca colocou preço em nada dele, entendeu? Foi já o passado que eu diria, o boi aqui na minha fazenda é 240. Não, o mercado, eu tenho um amigo que ele fala muito disso no leilão, traz o preço para o mercado, deixa eu bater o martelo aqui. Eu bater no martelo, eu vou achar o preço. Não é o preço que o pecuarista acha, não é o preço que o confinamento, que o frigorífico acha, não. O mercado vai se equalizando para isso. Se tem menos boi no mercado, o frigorífico vai ter que pagar mais. E aí a corda muda muitas vezes de mão. O produtor pode segurar um pouco mais para ganhar um preço melhor. Em momentos, ao contrário, que tem mais oferta, o mercado vai ditar. O frigorífico vai dizer, não, paciência, semana eu não preciso do seu boi. A escala de abate deu uma encurtada. Você me perguntou disso. Isso é proveniente do quê? Desse movimento. Segurando, menos boi pronto, o preço caiu muito, a margem não está positiva, ou vou segurar mais uma semana, mais 2, para ver o que acontece. Então, assim, resumo, infelizmente, o produtor hoje não consegue dar preço para o produto dele, porque o milho, a soja, o boi, ele virou commodity. Então, sim, o preço vem de fora, é formado por vários movimentos que não é o pecuarista ou o confinador ditando esse preço. É isso mesmo. Ronald, obrigada mais uma vez, meu amigo, portas sempre abertas para você, para todo o time da Pátria, como eu digo pro Matheus, né? Poucas vezes eu tô aqui sentada na bancada para fazer mercado de boi, mas que bom, tive o privilégio de dividir essa manhã contigo. Obrigada mais uma vez e sempre muito bem-vindo aqui no Notícias, viu? Boa terça-feira para ti.
Obrigado, Carlos. Agradeço a todos que estão nos assistindo e me coloca à disposição, tá bom, cara? Minhas redes sociais aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócio. Se quiser bater algum papo, muitos aqui ficam com a dúvida de fazer a pergunta, a gente não Sim. responder. Quiser algo mais direto para o seu negócio, nos colocamos à disposição, cara. Muito obrigada, Ronald. Sempre, como eu falei, né? Portas abertas para vocês. Obrigada mais uma vez. Bom dia, bons negócios por aí. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, Ronald Macuco, consultor comercial da Pátria Agronegócio, especialista no mercado do boi gordo, te trazendo alertas importantes. E eu sempre digo isso por aqui, né? Mesmo nos vales de preços, na dificuldade, na margem ajustada, o mercado dá oportunidade para quem tem gestão, para quem está com o plano comercial refinado e fazendo ajustes finos quase que diariamente, né? Então, volatilidade prevista muito intensa para os próximos 45 dias. Então, vamos acompanhar e olhar para essa possível reversão que a gente pode ter adiante. O alerta principal, eu vejo, do Ronald, é essa situação que o pecuarista pode segurar e jogar esse boi, né, mais para diante. E aí pode voltar a pressionar as cotações. Então veja como a sua estratégia está desenhada, repense e reveja suas estratégias para ver se não é momento de você aproveitar essas janelas que o mercado está abrindo. Hoje a B3 voltou a cair um pouquinho, está devolvendo um pouco do que subiu nos últimos dias. Vamos checar os preços, número na tela, para a gente ver como é que funciona, como é que opera o mercado nesta manhã de terça-feira. Como eu disse, preços em baixa, o setembro R$ 214,15 por arroba, uma queda de 1,3%. Nós temos ainda o outubro com R$ 224,50, caindo 0,7%. Novembro, R$ 227,80, 0,9% de baixa. O dezembro, R$ 231 por arroba, $1, 1,49 ou 1,5% de queda. Percebam esse spread, essa diferença que o Ronald pontuou entre os contratos mais próximos. O dezembro, né, são R$ 15 a mais, R$ 16 a mais, e mais do que isso, olhar para essa diferença em relação ao mercado físico, porque o mercado paulista ainda está na referência dos 200 e poucos reais, tá? R$200, R$202 por arroba. Então, essa diferença que o mercado está projetando no futuro, naturalmente que ela não vai chegar agora, mas ela chega muito timidamente ao físico, principalmente quando a gente olha para a referência São Paulo. O indicador CPEA ontem fechou o dia com alta de 0,7%, foi a R$ 204,15 por arroba, e no final do dia de hoje você volta a ter a atualização desse indicador sempre ao final do dia, o indicador CPEA. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com este boletim nessa terça-feira e a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.